preocupante o aumento dos casos de Covid-19 em Goiás. O estado ultrapassou os 100 mil casos da doença, com mais de 2.400 mortes. Sobre essa situação, eu converso agora com o superintendente de Atenção Integral à Saúde, Sandro Rogério Rodrigues Batista. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao TBC Notícias. Boa tarde para todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês para trazer essas informações para a população. Obrigada. Bom, mais de 105, mais exatamente, né? Mais de 105 mil casos já confirmados em Goiás e mais de 2.400 mortes. A gente pode dizer que agora nós chegamos ao pico mais alto aí dessa curva da Covid-19 em Goiás. A gente agora deve começar uma estabilização, deve começar a cair. Onde é que a gente está nesse momento? Nos situe, por favor. Essa informação é a informação que todos nós queremos, na verdade, e para estar nesse ponto de estabilização e a partir disso começar a redução dos casos. Para se declarar que estamos nesse pico, nessa estabilização de casos, a gente precisa acompanhar mais alguns dias ainda, para ter uma informação segura para estar repassando para vocês, para a população de uma forma geral. Mas lembrando que, quando a gente está nesse momento, é o pior momento da pandemia, que é o momento que a gente está com o número de casos bem alto, o número de óbitos bem altos também, e é onde a gente tem que reforçar cada vez mais as nossas ações. E lembrar que mesmo que a gente tenha um período que se possa dizer como estabilização, se as medidas elas deixam de ser tomadas, a lógica é que isso possa voltar a subir posteriormente. Pois é. A gente observa o seguinte, ontem nós colocamos aqui a notícia de que havia um leito de UTI disponível em Goiânia. Isso a gente analisando a rede pública e particular. Então, a gente estava aí com mais de 99% de ocupação. Como é que está hoje essa situação da ocupação dos leitos no estado? Essa ocupação ela é muito variável e geralmente na segunda-feira acaba sendo um dia mais complexo para essa avaliação, porque tem toda a questão do final de semana e algumas dificuldades também. Esse número tem girado em média de 85% a 90%, já passou algumas vezes de 90%, e que a gente tem que lembrar que são vários leitos ofertados, tanto da Secretaria Estadual como das próprias secretarias estaduais. Isso hoje tem gerado em torno de 87% de taxa de ocupação dos leitos de UTI. Acabando os leitos, o que pode ser feito, superintendente? No caso assim, lotou, qual que é o plano B? Olha, a lógica que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente tem um quantitativo de leitos e por mais que a gente tenha batido algumas vezes esse quase 100%, esse número não tem sido trabalhado. O que a gente precisa fazer é o seguinte, se mais pessoas precisarem de leitos, a gente vai ter que detalhar mais ainda os critérios de regulação e algumas pessoas com maior gravidade vão ter que ser internadas primeiro. Isso já acontece no dia a dia, no normal, a gente só vai estar adaptando isso no caso específico da Covid. Mas mais do que nunca, para a gente evitar de ter essa situação, é das pessoas manterem um certo distanciamento social, respeitar todas as regras sanitárias. A gente tem visto aí várias festinhas clandestinas, alguns ambientes comerciais não funcionando da forma como está sendo programado, como está sendo recomendado. E se a gente não fizer esse controle de uma forma mais detalhada, a gente pode chegar num cenário que a gente não gostaria de chegar. Pois é, a gente nota que as pessoas parecem que estão com a impressão de que a pandemia acabou, né? Que tudo está resolvido. A gente está falando o tempo todo que a gente chegou ou está chegando agora no pico, ou seja, no momento mais extremo, mais difícil, com mais casos, mais notificações aí de mortes e as pessoas começando a fazer cada vez mais festinhas, né? A gente noticia aqui praticamente todos os dias, e o dia que não noticia a gente sabe que teve também festinha, né? Então, assim, não é hora de forma alguma de relaxar nos cuidados, né? Porque se a gente está num determinado topo, isso pode vir a aumentar mais ainda, não é? Porque a gente está num topo dentro dos cuidados que a gente estava tomando, não é isso? Perfeito, e é bem nessa questão, a gente está no topo, então o topo é a pior situação que a gente pode estar. É o máximo com relação, se a gente estiver nesse topo, né, com relação ao número de casos e número de óbitos. Então aqui a gente precisa reforçar bastante o que a gente tem feito já, a gente tem feito vários esforços desde o começo, a gente não pode morrer na beira da praia, como popularmente se diz, mas justamente para entender essa lógica, de pensar que a gente está no pior momento, e agora é a hora mais ainda de reforçar, e a gente só pode começar a ter uma certa tranquilidade a partir de que a gente tiver uma redução importante desses números e que isso se manter. Porque se a gente reduz o número, as pessoas voltam a entender como era o antigamente, e isso vai voltar a subir, como inclusive aconteceu em alguns países. A gente observa que algumas faculdades, algumas universidades aí particulares devem retomar as aulas por agora, aulas práticas, né? Na sua avaliação, superintendente, há um momento para isso acontecer ou isso é temeroso?
Olha, a gente tem trabalhado desde o começo na instituição, um grupo que a gente chama de COI, que é o Comitê de Operações e Emergência, especificamente para a Covid. Está na pauta dessa semana justamente essa discussão e a grande lógica é se discutir se é o melhor momento, se não é o melhor momento, se só por via virtual e lembrar de todos a parte de suporte, de logística que precisa ter por trás disso. Então isso vai ser discutido na nossa reunião do COI, especificamente amanhã à tarde. Os municípios do interior estão conseguindo atender a população, atender a demanda relacionada à Covid nesse momento, com as estruturas que foram criadas para dar um maior suporte? Ou Goiânia ainda está tendo que receber muita gente de fora? A gente trabalhou via Secretaria Estadual numa lógica bastante diferenciada até, de não concentração, por mais que a gente organizamos o primeiro HCamp aqui em Goiânia, mas a gente trabalhou isso também de forma regionalizada, justamente para evitar esses prolongamentos entre o município até a capital com relação a isso. O município ele trabalha com o que a gente chama de atendimento pré-hospitalar, são as equipes de atenção primária de saúde da família e também as UPAs, os prontos-socorros. Então, isso tem sido trabalhado lá e conforme a necessidade de um leito ou de enfermaria ou de internação, isso é solicitado, distribuído, mas lembrando que a gente está evitando o máximo possível concentrar tudo em Goiânia, mas sim trabalhar nas regiões, até como um projeto da Secretaria de regionalização dessa atenção domiciliar. A gente sabe que algumas estruturas foram criadas em alguns municípios, né, estratégicos para ajudar a dar uma amenizada, né, não ficar superlotando Goiânia, mas, por exemplo, a gente viu nesse fim de semana, Pirenópolis reabriu aí, né, a visitação aos turistas, lotou, teve uma aglomeração absurda e eu acho que ao ver de qualquer pessoa sensata, desnecessária nesse momento. Sei que todo mundo quer passear, a cidade também precisa do comércio, sobreviver, mas a gente tem que pensar primeiro nessa questão da saúde, né, e da saúde pública. Pirenópolis, por exemplo, não tem vaga de UTI, não tem UTI, tem? Não tem UTI especificada lá, mas essa informação que você traz é bastante importante. As pessoas têm que lembrar que quando a gente vai autorizando algumas outras atividades, é para ser feito com parcimônia baseado nos regramentos, não é para voltar àquele normal. Aquele normal ele não é possível hoje no momento, principalmente por uma questão de saúde pública. Essas aglomerações é onde existe o maior risco de transmissão de uma pessoa para outra e a gente tem que lembrar que existem populações que são mais vulneráveis à Covid-19. Então, por mais que uma pessoa mais jovem não desenvolva Covid, ela pode estar contaminada e transmitir isso para uma outra pessoa mais idosa ou com alguns problemas de saúde que levariam a esses quadros de Covid mais grave. Então, a gente tem que pensar muito como sociedade, como comunidade, e lembrar que essa liberação das atividades, elas são baseadas em regramentos sanitários. O que significa isso? As atividades podem voltar, mas com regras bem estabelecidas justamente para não evitar essa aglomeração. Inclusive porque quando a gente viu aquelas cenas ontem, eu tive a sensação de que daqui a alguns dias, talvez uma semana ou duas, a gente tenha um incremento no número de novos casos da Covid, porque com aquela aglomeração não tem realmente o que falar. As pessoas estão indo, não é agora, é daqui a alguns dias que a gente começa a ver o que a gente quer que desça essa curva de contaminação, que reduza o número de mortes, a gente vai continuar vendo, às vezes, uma situação ainda se prorrogando nesse nível alto que a gente está, né? Bem nesse sentido, o tempo entre eu ser contaminado e desenvolver Covid, ele gira em torno de 10 a 14 dias, depende de pessoa para pessoa e de algumas outras questões de carga viral, enfim, algumas coisas assim. Mas a gente tem que lembrar que a gente está nesse momento crítico, a gente precisa se esforçar mais um pouquinho com relação a isso. Está difícil para mim, para você, para todo mundo com relação a esse isolamento social. O brasileiro em si não é um povo acostumado com essas questões de isolamento social, mas que a gente tem que esforçar um pouquinho, suar um pouquinho mais nessa história para a gente poder passar por isso mais rápido. Esse passar rápido vai depender muito mais das nossas ações do que dos nossos comportamentos, do que de qualquer outra coisa. Tá certo, superintendente, muito obrigada por participar com a gente. Fica aí o alerta mais uma vez, gente, cada um faça a sua parte para a gente sair dessa situação logo com o mínimo prejuízo possível, né? Muito obrigada, uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, à disposição. Obrigada.